Buonas! Como estão os meus amigos natalinos? Tudo bom? Como é que foram de Natal aí? Ganharam o que pediram para o Papai Noel? Ou não se comportaram e ganharam um carvãozinho? Chegou a bicicleta, a Caloi, né? A Caloi, a Monark, a boneca Suzy. Ganharam o Falcon que vocês queriam, o pônei. Tá? Eu ganhei uma coisa muito legal do meu broto, e eu estou me sentindo agora como, sabe quando o guri ganha um presente legal e quer mostrar para os amiguinhos no dia seguinte, tá? Olha só que legal, tá? Todo aventureiro deve ter na sua mochila, tá? Todo explorador vem numa bolsinha, e o que a gente tem dentro aqui não é nada menos do que uma bússola. Pô, é uma bússola triprofissional, assim, cheia de coisas dentro. Vou ter que fazer uma masterclass para aprender a mexer nela. Ela é feita de bronze, tá? Então é uma coisa meio steampunk. Tá? Então estou felizão aqui com a minha bússola nova que eu ganhei de Natal, porque eu me comportei. A bússola aponta para o norte. E aí eu me dei conta do livro interessante para trazer para vocês, né, para falar um pouco sobre ele, que foi lançado em 1997 pela LPM. Hoje ele está fora de catálogo, tá? Mas eu sugiro que, em vez de procurar ele, quem se interessar na estante virtual, dê uma olhadinha nas prateleiras dos pockets, das pequenas livrarias, das livrarias de shopping, inclusive, naqueles displays assim da LPM que tem os pockets, né? Que eu acredito que deve encontrar lá, tá? Eu estou falando de um livro chamado Sozinho no Polo Norte, tá? Escrito pelo Tomás Brandolin, brasileiro, tá? Que resolveu subir e não parar de subir, tá? E ele conta essa aventura aqui que ele viveu em 1995. Tomás é um aventureiro profissional, tá? Um alpinista, um sujeito que deu a volta ao mundo, foi à Antártida, virou guia para outras pessoas que queriam ter o mesmo tipo de experiência. E hoje ele se dedica a motivar e desenvolver pessoas. Como qualquer pessoa que fez muita coisa legal na vida, ele virou coach. Tá? Nada contra o Tomás. Tá trabalhando honestamente. Tá? O livro, eu diria, também nada contra o Tomás, que foi escrito por um ghostwriter, tá? A partir do relato dele. E conta justamente a história interessante dessa expedição que ele fez. Tá? Ele começa falando uma coisa que é muito interessante, nos relembrando das expedições que foram feitas no século XIX, porque o Ártico era um território inexplorado, era uma coisa de outro mundo, que muitas tiveram um fim meio triste. Porque as expedições que iam para lá, elas, o gelo, vamos dizer assim, no verão, ele derrete. Consegue passar de barco até um certo ponto. No inverno, ele congela. Então o pessoal subia no verão com os barcos, sabendo que o barco iria ficar preso. Aí eles desciam, faziam a expedição deles durante o inverno, e durante o verão esperavam que soltasse o barco e eles fossem embora. Só que às vezes no verão o gelo não soltava, não derretia. E eles ficavam presos por meses, anos. Tá? Então uma coisa não raro acabava muito mal. A gente tem, por exemplo, uma história que eu quero também rever e ler, o livro que é do terror, né? Que é justamente uma expedição que teve um fim horrível, horripilante. Tá? O Tomás, ele decidiu subir até o polo magnético, tá? Que não é exatamente o polo geográfico. Eu não vou saber dizer exatamente a diferença, mas o polo magnético ele não é tão no alto. Tá? Mas ele caminhou 140 quilômetros, tá? Durante um mês, mais ou menos, uns 20 e poucos dias, um mês, em temperaturas que, quando estavam boas, que ele sentia calor, imagina, eram de menos 2 graus, tal. Aí ia baixando, menos 70 graus. Tu sabe o que é isso, rapaz? Menos 70 graus, menos 40 já. Qualquer coisa que tu for fazer, tu corre risco de vida. Basicamente isso. Tá? E ele vai contando
vai desenvolvendo assim, nos contando como foi a preparação, a escolha dos equipamentos corretos, como ele testou sob outras condições, em outros lugares muito frios também, esses equipamentos. Tá? Qualquer decisão errada que ele tivesse, qualquer coisa que desse, muitos equipamentos se falhassem, Tomás ali, ó, em poucos minutos ou segundos. Tá? Então, por exemplo, gente, tudo congela abaixo de uma determinada temperatura. Uma pomada que tu vai passar por uma frieira, por exemplo, teus pés estão com bolhas. Tu tem que botar ela, tem que colocar ela dentro do teu agasalho e esperar ela aquecer com o calor do teu corpo. Pilhas idem. Tá? Se ele fosse tirar foto, ele tinha que planejar quanto tempo ele iria tirar as fotos e botar as pilhas para elas aquecerem, para aí a coisa funcionar, senão não funcionava. Tá? Ele demorava quase 3 horas entre acordar, depois de uma noite horrorosa, tá? Batendo dente de frio, dentro de uma barraca que foi feita para temperaturas glaciais. Imagina, ele demorava 3 horas até preparar todo o equipamento, desmontar, colocar no seu trenó e sair. Tá? O Tomás, ele não estava exatamente sozinho, porque a gente tem um segundo personagem nesse livro que rouba a cena, tá? Que é o cachorro Bruno, tá? Que é um cão esquimó. Tá? Os cachorros esquimós, eles são cruza, tá? De cachorro com lobo. É um animal extremamente resistente ao frio. Tanto que o Bruno dormia na neve, gente. Ele fazia um buraquinho na neve e era onde ele gostava de dormir. Tá? E o Bruno foi levado por 2 grandes motivos. Primeiro, por causa dos ursos. Tá? Porque tem ursos polares que são muito perigosos. O urso polar é o maior carnívoro terrestre da Terra. É um animal agressivo, é um animal destemido, tá? E curioso. Então tu pode ir dormir e tu acordar com um urso polar cheirando a tua barraca, que não deve ser uma experiência das mais agradáveis. Então o Bruno tinha a função de proteger o acampamento, digamos, né? E também ele carregava um trenózinho, tá? Que tinha algumas outras coisas no trenózinho e a ração dele próprio. Tá? Mas era um cachorro assim, ó. As pessoas, os donos do Bruno, né, disseram para ele o seguinte: ele não é um animal de estimação. Tá? É um animal quase selvagem, então tinha que ser tratado como tal, por mais querido, fofo, né, simpático que fosse. Tá? É um livro sobre rotina, tá? Para quem gosta, tanto a preparação, depois a rotina dele na neve, né, nas temperaturas que ele enfrentou lá no Polo Norte. Eu gosto. Tá? Mas quem estiver esperando um livro com muitas plot twists, com muitas, como é que eu vou dizer, com muitos acontecimentos fora do comum, pode se decepcionar. Tá? Não acontece grandes coisas, mas tem experiências maravilhosas que ele viveu. Por exemplo, um silêncio absoluto, que é uma coisa que a gente nunca vai conhecer. Tá? Claro, aquelas coisas no céu que acontecem lá, que a gente fica vendo na televisão, né? E essas experiências malucas, do cara morrer de calor um dia e no outro quase morrer de frio. Tá? Do cara poder pisar, de repente, numa fissura no meio do gelo e morrer. Ou se o cara cair na água, o cara vai sair de lá e aí sim, ele vai virar um picolé. Tá? Então, também acho que é um livro que pode ser interpretado, tá, de certa forma, como uma autoajuda. Estou tentando não ser piegas, tá? Mas assim, a gente faz tantas coisas no automático diariamente, sem pensar no que a gente está fazendo. A gente acorda, toma café, vai para o trabalho, correria, celular, WhatsApp. E lá onde ele estava, ele tinha que ter foco e estar exatamente presente naquele tempo. Porque cada coisa que ele ia fazer exigia um ritual muito longo, e se fosse feita errada, ele corria um risco sério de vida. Ele tinha que todos os dias montar uma antena, demorava mais de 1 hora para montar e tempo igual para desmontar, para se comunicar com o rádio, porque se ele não se comunicasse, iam achar que ele morreu e iam mandar buscar ele, e a expedição dele ia acabar. Imagina a situação.
Então eu acho que tem essa coisa assim da gente relembrar, de parar às vezes e estar presente no local, sabe? Olhar em volta. Tá? Fico pensando, aí estou altamente reflexivo no final do ano e tal, o que leva as pessoas a se arriscarem dessa forma, a desbravarem os navegadores de outrora, né? Essas pessoas que simplesmente se lançavam rumo ao desconhecido. Tá? Tem um arqueólogo muito amigo meu que disse para um menino chamado Short Brown, certa feita, né, dizendo que leva as pessoas a isso. Ele disse: fortuna e glória, garoto, fortuna e glória. Eu acho que tem muito disso, tá? Buscar o seu lugar nos livros de história. Mas eu acho que também tem uma certa inquietação em certas pessoas, um ímpeto, que o cara não consegue não fazer, é mais forte do que ele. Tu vai perguntar para ele: por que tu está fazendo isso, te lançando Polo Norte? Ele vai dizer: porque eu preciso. Tá? Então, vamos falar do nosso bazar. Tá? Estou dando de presente para vocês o conto 20 mil libras por um Dodô. O link está ali embaixo para baixar o PDF. Tá? A gente lembra sempre dos livros e filmes da Bá, né, com histórias de terror. E já que eu estou tão profundo hoje, né, eu vou terminar com uma frase edificante, bonita, né, que os esquimós, é um provérbio esquimó, mas que eu desejo para vocês no ano que vem, que é: que haja calor no teu iglu. Até logo mais, buenas!